retomar agora as nossas aulas, né? Espero que estejam todos recuperados da vivência de semana passada. Depois eu vou dar uma lida no que vocês escreveram, mas imagino que tenha permitido modificar algumas coisas aí, né? Algumas percepções. E a partir de agora, então, nós vamos falar sobre um dos modelos, né? Um dos modelos mais usados para a orientação profissional, é o modelo evolutivo ou desenvolvimentista do super. Bom, a abordagem evolutiva do desenvolvimento vocacional, ela traz uma ênfase na relação entre autoconceito e escolha de carreira. O que seria autoconceito? O autoconceito é um conjunto de percepções que a gente tem sobre a gente mesmo, que envolvem percepções de identidade, de autoestima, né, de qualidades, defeitos. O nosso autoconceito pode ser mais positivo, indicando uma preferência ou a tendência a perceber mais características positivas do que negativas, ou ele pode ser negativo, né, quando a gente está percebendo mais características negativas. No caso é, do autoconceito para o desenvolvimento profissional, super parte do pressuposto de que a gente tende a escolher carreiras que confirmem a percepção que a gente tem da gente mesmo, que confirmem o nosso autoconceito. E por isso, se eu tenho um nível negativo de autoconceito, se eu me percebo como tendo mais defeitos do que qualidades, pode ser que eu tenha mais dificuldades para fazer uma escolha profissional, já que eu vou escolher muito mais com base, talvez, no nível de facilidade daquilo, porque pode ser que eu tenha crenças de que eu sou menos competente, ou no quanto aquele trabalho seria relevante, talvez, para mostrar que eu sou melhor do que de fato eu me percebo. Então, a escolha profissional, né, e a nossa própria identidade profissional não seria um comportamento focal, mas seria o resultado de um processo de desenvolvimento que acontece ao longo de toda a nossa vida. A gente vai se percebendo, né, e se desenvolvendo para culminar numa escolha de carreira desde a infância. E aí aqui, né, deixando mais claro que seria autoconceito, é a imagem total que nós temos de nós mesmos, é aquilo que acreditamos que somos, né? Envolve capacidades, habilidades, traços de personalidade. É uma construção cognitiva sobre nós mesmos, então não necessariamente é a realidade, né? Tem a ver tanto com a maneira como eu me percebo, quanto com a maneira como eu me mostro para os outros, porque os feedbacks que eu recebo dos outros também começam a fazer parte da minha autopercepção. E por isso a gente é tão dependente das relações sociais para construir um autoconceito positivo. Esse autoconceito vai se tornando mais nítido à medida que a gente vai adquirindo capacidades cognitivas, à medida que uma criança vai desenvolvendo metacognição, à medida que ela vai se tornando capaz de se perceber e de pensar sobre os próprios pensamentos, o próprio autoconceito vai se desenvolvendo. No início do desenvolvimento, a criança é completamente dependente dos pais para a construção do seu autoconceito. E aqui, nessa figura, acho que a gente tem uma boa ideia, né, do que seria autoconceito. Não necessariamente ele é real, mas quando uma criança recebe dos pais informações de que ela é muito ruim ou de que ela é pouco inteligente ou incapaz, isso vai fazer parte do autoconceito dela certamente, porque nessa idade ela ainda não tinha condição de questionar essa realidade que está sendo passada pelos pais. Elas tendem a confiar muito no que os pais dizem. À medida que ela vai e idem para o contrário, tá? Se os pais também dizem para ela que ela é 100% positiva e legal, é muito provável também que ela desenvolva esse padrão de autopercepção. E, na verdade, os dois padrões de autoconceito, tanto o hiperpositivo quanto o hipernegativo, são desadaptativos. Porque se eu cresço achando que eu sou perfeita, eu provavelmente não vou ter a capacidade de autocrítica, vou ter muita dificuldade para lidar com críticas em geral, vou crescer me achando muito especial e isso pode me trazer
ao contrário do que muitos pais pensam, mais problemas de autoestima do que eu teria se eu tivesse crescido com percepções mais realistas. Se eu cresço achando que eu sou muito boa em tudo, no primeiro momento, na adolescência ou idade adulta, em que eu me deparar com um fracasso, pode ser que eu não dê conta de lidar com aquilo, porque eu sempre acreditei que eu era tão perfeita que no momento em que alguma coisa dá errado, eu posso não ter recurso para lidar com aquilo e posso começar a concluir então que, bom, então se eu não sou perfeita, se aquilo tudo que eu acreditava sobre mim não é verdade, já que eu fracassei, então talvez eu seja ruim em tudo e posso começar a questionar absolutamente tudo. Então, para o bom desenvolvimento de um autoconceito, os pais precisam ser autênticos e honestos com as crianças no começo, enfatizando características positivas, mas também sendo sinceros e permitindo que a criança perceba defeitos, perceba características negativas. Eu não preciso enfatizá-las, mas eu também não preciso dizer para uma criança que é ruim em matemática que ela é boa em matemática. Não é, matemática realmente é uma coisa mais difícil para você, mas olha, você é ótimo em português, você escreve histórias lindas, ou você é muito sensível, né? Eu posso valorizar aquilo que a criança tem de mais desenvolvido, mas permitir também que ela se aceite com as próprias dificuldades. À medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai tendo a cada fase do desenvolvimento novas tarefas de desenvolvimento, é o que o Super chama de tarefas de desenvolvimento, que são desafios para que a gente passe de um estágio para outro. E à medida que a gente vai caminhando entre os estágios do desenvolvimento, a gente vai se tornando cada vez mais autônomo e mais capaz de tomar decisões sozinho e de, inclusive, construir um autoconceito mais individualizado. O adolescente, por exemplo, já é capaz de questionar o que os pais dizem sobre ele e de buscar nos pares, nos amigos, confirmações do autoconceito. Então, para os adolescentes, o autoconceito é muito mais dependente dos amigos e dos pares, por isso o bullying é tão sério nessa idade, do que no caso das crianças. As crianças dependem muito mais dos seus adultos importantes. Então, o autoconceito começa a se desenvolver, né, a partir da infância, tem base nas relações parentais, na adolescência, nas relações com os pares e nas relações afetivas em geral, no caso dos adultos. Adultos tendem a dividir mais o seu autoconceito e na idade adulta a gente pode ser capaz de relativizar algumas coisas e dizer, olha, na faculdade meu autoconceito é mais positivo do que na minha família com meus pais. E tudo bem, né? Então eu posso, meu autoconceito inteiro pode ser positivo, mas em determinados contextos ele pode ser menos positivo, por causa do tipo de história que eu construí. No caso, como eu já tinha dito mais ou menos, as crianças dependem muito dos pais e também tendem a interpretar o mundo de uma maneira dicotômica, né? Com interpretações do tipo tudo ou nada. O que isso significa? Para uma criança, ou ela é boa ou ela é ruim. Frequentemente as crianças estão perguntando para os pais: pai, tal coisa ou tal pessoa é do bem ou é do mal? Isso porque crianças tendem a ter uma percepção dicotômica do mundo, elas têm uma cognição ainda muito simplificada. Então, é difícil para a criança entender que ela é boa em algumas coisas e ruim em outras. À medida que ela vai crescendo, é que ela começa a entender isso com mais clareza. É difícil para uma criança entender que o pai gritou com ela quando ela foi mostrar o desenho para ele, porque ele estava nervoso e não porque ela é inadequada. Então, toda vez que a gente tem uma reação impulsiva como a criança, a gente está ajudando na criação de crenças de autoconceito dessa criança. E é claro que uma única experiência não vai ser suficiente para mudar o autoconceito dela, mas se isso se repete muito, se muitas vezes sem perceber, porque eu mudo muito de humor, por exemplo, eu deixo a minha criança se perceber inadequada, ela pode crescer com o autoconceito de que ela é inadequada. Agora, especificamente sobre o autoconceito vocacional, se trata da parte do nosso autoconceito que se refere à percepção de interesses e habilidades que nos permitiriam expressar a nossa identidade por meio da profissão. A profissão é uma parte muito importante da nossa identidade, especialmente na nossa cultura. A estrutura desse autoconceito não é rígida,
ela vai se transformando ao longo do tempo. À medida que a gente se desenvolve, eu pedi para que vocês falassem de valores, até por isso, à medida que a gente se desenvolve na idade adulta, a gente pode ir construindo mudanças nos nossos valores, pode ter que explorar novamente novamente valores, e a partir daí a gente pode mudar o nosso autoconceito vocacional. Eu posso, por exemplo, iniciar com um autoconceito mais negativo, e à medida que eu for me desenvolvendo, posso ir me tornando um profissional de destaque, e meu autoconceito pode se tornar um autoconceito mais positivo. Analisar a construção do nosso autoconceito é importante, então, para que a gente tenha clareza dos nossos valores, até para saber se a gente está investindo profissionalmente em coisas que a gente valoriza ou não. Então, quais seriam as influências principais ao nosso autoconceito? O nosso autoconceito está aqui, e ele é o resultado de uma série de outras experiências. Experiências aqui em amarelo, passadas, toda a nossa história de vida, todos os sinais e os recados que nós recebemos dos nossos cuidadores, dos nossos professores, das pessoas importantes na nossa vida, vão fazer parte do nosso autoconceito, tanto o nosso autoconceito geral quanto profissional. Os nossos valores influenciam o autoconceito, aquilo que a gente valoriza mais vai ser aquilo que a gente busca mais realizar em termos pessoais e profissionais. A nossa imagem corporal pode ter uma grande importância na criação do nosso autoconceito, o tipo de imagem que eu criei, o tipo de relação que eu tenho com o meu corpo. A cultura e a sociedade, se aquilo que eu gosto e valorizo tem a ver com o que é valorizado na cultura em que eu estou inserida, na sociedade, eu tenho mais chances de desenvolver um autoconceito positivo do que se aquilo que eu valorizo é algo menos valorizado na sociedade. E os papéis sociais que eu desempenho e quero desempenhar. Papéis sociais estão muito relacionados a valores. E, em geral, a gente se sente bem quando a gente desempenha bem papéis valorizados por nós. Quando a gente desempenha papéis não valorizados, por exemplo, eu posso ser uma excelente mãe, mas não valorizar tanto o papel de mãe, não era assim que eu queria ser reconhecida, eu queria ser reconhecida como uma profissional de destaque. Então, ser uma excelente mãe talvez não tenha a força que ter sucesso profissional teria no meu autoconceito, porque isso não é uma coisa tão valorizada por mim. Então, para entender e construir um autoconceito positivo, eu preciso considerar todas essas coisas e me esforçar, inclusive, para ressignificar a minha história, levando para os meus valores e desempenhando papéis sociais que reflitam os meus valores e encontrando um valor disso também dentro da cultura e da sociedade. Então, esse seria o nosso grande quebra-cabeça. No caso especificamente dos papéis sociais, eles são muito importantes na nossa construção profissional, porque eles são uma série de lugares que a gente ocupa, uma série de comportamentos que a gente desempenha de acordo com o nosso status social. E quanto mais a gente valoriza um determinado papel social, mais a gente tende a investir nele. E se isso não acontece, tem algo errado. E quanto mais a gente investe, quanto melhores somos no desempenho dos nossos papéis, mais positivo tende a ser o nosso autoconceito. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Papel social de filho, de pai, de marido, de funcionário, de professor, de cliente e uma série de outros. A gente vai ser admirado ou rechaçado pelo tipo de papel social que a gente desempenha. Aqui a gente tem alguns papéis importantes no caso da construção de um projeto de carreira. O papel de filho ou filha, envolve o tempo e a energia que a gente gasta no relacionamento com os nossos pais. O quanto esse papel é importante para mim define o quanto eu devo investir nisso. Papel de estudante, idem, tempo e energia gastos na aprendizagem, nas novas competências. De trabalhador, o tempo e energia que são gastos num trabalho remunerado.
de esposo ou esposa, o tempo e energia que são gastos no cultivo e na manutenção de uma relação afetiva, uma relação romântica, né? De cuidador da casa, ou dono de casa, seria o tempo e energia gastos para cuidar da casa. O quanto que a gente valoriza isso vai indicar também o quanto eu devo demandar nisso. Papel de pai ou mãe, idem, né? O papel de cidadão, que estaria mais associado a um retorno à comunidade. O papel de lazer, que tem a ver com quanto eu gasto em atividades relaxantes, o quanto isso é importante para mim. Saber o que é mais importante para mim pode ser um forte indicador de que plano de carreira eu devo construir e pode me proteger de entrar num projeto só porque ele é valorizado socialmente e não necessariamente porque eu busco isso. E a gente tem aqui uma síntese do modelo desenvolvimentista, que é o modelo do a gente chama de arco da vida, mas que poderia ser traduzido como o arco-íris da vida, né? Mas o modelo do arco da vida, ele já pontua alguns papéis que fazem parte do nosso desenvolvimento em geral. E a gente tem determinados papéis que não tem como a gente não desempenhar, como o papel de filho, de criança, de trabalhador, de depois mais na velhice de aposentado. Então, esses são papéis normativos, que a gente chamaria de normativos, são papéis que praticamente todo mundo desempenha. E tem outros papéis que não necessariamente, né, que a gente pode escolher. Mas aqui a gente tem, com relação ao arco da vida profissional, a gente tem como é que isso tudo poderia se desenvolver e que papéis seriam mais esperados em cada nível do desenvolvimento. Aqui a gente tem os fatores que influenciam, né, essa nossa escolha de papéis. A gente teria aqui alguns determinantes ambientais, por exemplo, o mercado de trabalho, né, o tipo de prática de trabalho que a gente poderia, as possibilidades que a gente tem. Determinantes pessoais, que seriam as nossas características psicológicas e nossos padrões de traço mais biológicos. Os determinantes situacionais, que seria o momento histórico e socioeconômico que a gente vive. A situação de pandemia, por exemplo, poderia ser um momento histórico que traz alguns dificultadores para a inserção no mercado de trabalho e que pode me levar a uma adequação de papéis por falta de oportunidade, ou pela criação de novas oportunidades diante dessa situação. Se a gente começar por aqui, então, o papel de criança, ele é inevitável. Quando a gente nasce, o início do desenvolvimento, a gente não tem muita escolha, e o nosso papel principal é o papel de criança. Depois a gente pode ir para o de estudante, a maioria de nós vai. Né? Depois para o lazer, que é geralmente na adolescência. Depois o papel de cidadão, de trabalhador, de dono de casa ou de pai, né? E poderia entrar aqui o de esposo e esposa. E aqui, seguindo o arco, vocês estão vendo que tem alguns nomes. Esses nomes que estão aqui e essas faixas etárias seriam as mais comuns no processo de desenvolvimento vocacional. O desenvolvimento vocacional começa na infância. Então, do nascimento até mais ou menos 14 anos, a gente estaria na fase de crescimento. A fase de crescimento envolve a experimentação livre de papéis. A criança ainda não definiu o tipo de profissional que ela quer ser. A gente não precisa falar com uma criança num programa de orientação profissional sobre vestibular, ou sobre Enem, ou sobre projeto de carreira, mas é importante que a gente pense numa orientação profissional de crianças que estão na fase de crescimento, por exemplo, permitindo a ela conhecer o máximo possível de papéis profissionais, o máximo possível de possibilidades profissionais. Quanto maior o número de possibilidades, mais livre ela vai ser para escolher no futuro, mais possibilidades ela vai ter. Então, até os 14 anos, o que a criança faz é brincar de médico, brincar de bombeiro, brincar de um monte de outras coisas, né? E quanto mais opções eu trago para ela, assim, vamos brincar de coisas menos comuns, então. Vamos brincar de arqueólogo, porque essa opção vai aparecer no futuro. Vamos brincar de historiador, vamos buscar coisas da nossa história.
né? E vamos buscar outras opções de trabalho, é, de graduação ou não, mas que permitam a criança se conhecer ali, desempenhar papéis. A partir dos 15, mais ou menos, e aqui eu estou dizendo, as idades aqui são as idades normativas, mas não quer dizer que a gente que chegou nessa idade a coisa vire. Ah, isso é dinâmico. Então, tem gente com 20 anos que ainda está na fase de crescimento, ainda não deu conta de entrar para a exploração. Tem gente mais nova que às vezes entra para a exploração antes por necessidade ou porque é mais precoce mesmo. Então, mas a fase de maior exploração tende a ser a fase entre 15 e 24 anos, que é o que a gente considera adolescência hoje, né? Adolescência e início do jovem adulto. É um momento em que a gente precisa escolher, a gente começa a ganhar autonomia e precisa escolher alguns papéis. É um momento em que a gente começa a explorar em todos os ramos da vida. A gente quer identificar a nossa posição política, a nossa posição religiosa, os nossos valores. É quando a gente questiona aquilo que foi imposto pelos nossos pais, pelos valores da nossa família. E nesse momento a gente também começa a explorar talentos. A gente começa a ser conhecido por ser bom em fazer determinadas coisas. A gente tem mais clareza do que gosta e do que não gosta. E é nessa fase que a gente começa então a se imaginar no futuro numa profissão. E a gente precisa também aqui ter a oportunidade de fato se colocar fazendo estágio, trabalho voluntário, conversando com profissionais, pesquisando, para a gente conseguir se imaginar nos papéis profissionais possíveis e para que eu consiga identificar aquilo que mais combina comigo. Depois disso, já escolhi uma profissão e eu vou para a fase de estabelecimento. E vocês estão vendo que tem até uma criança aqui, né? Frequentemente é nesse período que a gente também decide ter ou não uma família. A gente pode escolher se casar e não ter filhos, não se casar e ter filhos, se casar e ter filhos, ficar solteiro sem filhos. Mas é nessa fase que a gente toma essas decisões de vida, incluindo como é que eu vou me estabelecer na carreira. É aqui que a minha carreira tende a iniciar. E aí uma coisa importante, às vezes eu entro para a fase de estabelecimento, inicio uma carreira e descubro que não era bem isso que eu queria. Eu quero mudar de carreira. Então pode ser que aos 30 e tantos ou 40 e poucos eu tenha que voltar para a fase de exploração e não tem problema, isso é dinâmico. Eu tenho que voltar para a fase de exploração para decidir de novo a minha carreira, para pensar de novo numa opção e daí eu tenho que explorar de novo papéis, voltar para o estabelecimento. Isso aqui seria para um caso linear. Tá? Por volta dos 40 e poucos, eu estou na fase de manutenção. Eu já estou estabelecida na minha carreira, eu já tenho um lugar no mercado de trabalho, eu já sei qual é a minha identidade profissional, o que eu gosto e o que eu não gosto, qual seria o trabalho ideal para mim, e é nessa fase que eu vou só buscar me manter atualizada, me manter aquilo que eu conquistei, né? Mas seguir mais frequentemente a gente segue na mesma carreira a partir dessa idade. Mas pode acontecer de aqui eu descobrir que agora eu tô de saco cheio da carreira que eu construí, não quero só manter essa carreira, quero uma coisa nova. E eu posso voltar para cá de novo para exploração, ou de novo para o estabelecimento. Não vou voltar a explorar, eu já sei, mas eu quero fazer uma mudança de rumo. Eu era psicóloga clínica e decidi que agora eu quero trabalhar com consultorias. Eu volto aqui para o estabelecimento, né? E as tarefas de desenvolvimento vão ser novas. O mesmo pode acontecer em outros aspectos da vida. Tá? Eu posso estar aqui nessa fase, quando em geral se espera que eu já tenha também tido uma decisão em termos de família, mas eu posso decidir ter a minha primeira família aqui, nessa faixa etária. E ter decidido ficar solteira nessa fase inicial de estabelecimento. E a partir dos 65, eu estou na fase chamada de declínio. É a fase em que declinam, né, em que diminuem as minhas tarefas profissionais e eu preciso, então, começar a inserir no meu dia a dia outros papéis para que eu não me aposente e acabe ficando deprimida. Nessa fase de estabelecimento e manutenção, o trabalho ocupa um lugar central na nossa vida. A gente, de uma maneira geral, a gente demanda muito
tempo trabalhando. A partir, né, por volta dos 65, a gente vai demandar cada vez menos tempo no trabalho e a gente precisa começar a rever os nossos papéis aqui para que a gente consiga, e é isso que a gente faz em orientação profissional de idoso, né? É prepará-lo para essa redução das atividades laborais com a inclusão de outras atividades, que pode ser fazer uma universidade da terceira idade, aprender habilidades novas, ou investir nos meus netos, ou em um trabalho voluntário. Eu preciso de novos papéis aqui para proteger minha saúde mental, inclusive com a saída do mercado de trabalho. E aqui a gente tem a mesma ideia, né? Assim, as mesmas fases, só que aqui mostrando o que é mais comum em termos de saliência de papéis. O que é saliência de papéis? Bom, a gente vai ocupar todos esses papéis aqui em algum nível, só que a cada fase do desenvolvimento, cada papel vai ter uma saliência diferente. Então, por exemplo, na infância, eu até posso ter aqui, ao mesmo tempo, o papel de criança e de estudante. Mas quanto mais velho eu ficar, menos importante vai ser o meu papel de criança e mais importante o meu papel de estudante. À medida que eu ganho mais autonomia, o meu papel no lazer vai aumentar. Eu vou buscar pares, amigos, e o de estudante vai tendo aí os seus picos, a depender do momento da vida. Vocês estão vendo cada parte escura aqui? É o momento de maior saliência. Aqui, por exemplo, o papel de estudante está numa maior saliência entre os 15 e 18 anos, que é a fase de ensino médio. Depois diminui, eu posso ter um período aqui só de trabalho, por volta dos 30, eu posso ter uma nova saliência que eu vou me atualizar, fazer uma especialização. Aqui por volta dos 35, talvez uma nova atualização. Por volta dos 45, mais uma. 65, mais uma. Então, isso seria o mais comum. O papel de trabalhador começa aqui, né? Ele tem mais saliência aqui. E eu não perco os outros, mas o de trabalhador fica maior. De dono de casa, de pessoa independente, né, mais comum por volta dos 30 anos, que esse papel ganha saliência. E assim por diante. E vocês estão vendo que aqui no final da vida, o nosso papel de criança aumenta de novo. A gente volta a precisar de cuidados, por exemplo. E essa seria a ideia do super, que partiu a partir desse, que se surgiu, né, a partir desse estudo longitudinal de 1985, em que ele acompanha adolescentes que estavam no nono ano e depois os acompanha até o início da idade adulta, aos 25 anos. E o que ele percebeu é que são correlações, né, que está marcado em vermelho, correlação entre as características, autoconceito, maturidade de carreira e os dois juntos, no nono ano, que seria primeiro ano do ensino médio aí, e 12º ano. E aí vocês estão vendo que aqui o autoconceito é 0,54 no 12º ano, a maturidade de carreira 0,60 e os dois juntos 0,64. É uma boa capacidade preditiva. E por causa disso, então, ele propõe que a gente comece a investir num projeto de carreira, na orientação, desde a infância, né? Porque esse é um processo de crescimento e de aprendizagem que resulta no aperfeiçoamento, na modificação gradual do nosso repertório vocacional. As pessoas tendem a sentir satisfação no trabalho se conseguem implementar nele o seu autoconceito. E aí, ele propõe todas essas etapas sobre as quais eu falei para vocês. A etapa de crescimento, que vai da infância até a adolescência, né? Então, eu começo de maneira muito fantasiosa, na brincadeira, e aos poucos eu vou me tornando cada vez mais produtivo nisso, cada vez mais preocupado com o meu futuro profissional, mais autônomo. Isso culmina com. Aqui tem alguns subestágios, né? Então, início do desenvolvimento mais fantasioso, depois começo a identificar mais interesses até que eu chego no nível mais realista, de mais preocupação. É também aqui nessa fase que eu começo a ter mais crises e mais conflitos relacionados ao futuro. E isso culmina com a fase de exploração, que é quando eu experimento de maneira mais ativa os papéis, quando eu já tenho um autoconceito um pouco mais claro e começo a traduzi-lo em termos vocacionais. Eu faço explorações, a exploração ela é tanto interna quanto externa, então eu estou sempre tentando me conhecer, sempre fazendo testes, né? Mesmo que de brincadeira, sempre prestando muita atenção no que os outros dizem sobre mim.
e mudando, inclusive, minha autopercepção o tempo inteiro. E isso faz parte, né? Hoje eu posso ser roqueira, amanhã emo e assim por diante, até que eu de fato tenha clareza sobre quem eu sou. As preferências vão progressivamente se tornando mais específicas e mais voltadas para uma mesma carreira, e isso tenderia a culminar com a busca por formação, por uma maneira de ocupar aquele lugar. Subestágios aqui também, no início, é mais tentativa e erro, né? Estou ainda tentando entender. Depois eu vou para a fase de cristalização, que é quando eu de fato faço uma escolha, nesse período, para a maioria das pessoas entre 18 e 21 anos. E por fim, vou para a fase de especificação, que é quando eu é, já escolhi uma profissão e tenho que fazer escolhas outras, área de atuação, tipo de profissional que eu quero ser e assim por diante. E daí eu vou para a fase de estabelecimento. Vou colocar em prática aquilo que eu escolhi, começo de fato a trabalhar, a fazer marketing, né, divulgar meu trabalho, meu autoconceito já está mais claro, se espera que eu já tenha clareza sobre quem eu sou como profissional, quais são meus limites, com o que é que eu não vou trabalhar de jeito nenhum, que não tem a ver comigo, quais são as minhas possibilidades. Nesse estágio, eu sou mais capaz de assimilar uma cultura profissional, me identificar com uma determinada classe ou com uma determinada organização, se eu estou trabalhando dentro de uma, de desempenhar minhas tarefas de maneira adequada, de encontrar meu lugar profissional, de consolidar minha posição, estabelecendo um padrão de carreira. No caso de estabelecimento, eu tenho um primeiro momento, que é de teste e estabilização, né? Busco a profissão adequada para mim. Nesse período, eu posso, inclusive, me apresentar para profissões que depois eu descubro, para cargos, né? Depois eu descubro que não tem nada a ver comigo. O investimento ainda é pequeno, eu posso mudar o campo de trabalho facilmente, até que eu de fato encontro o meu lugar. E aí eu vou para a fase de subestágio de avanço, quando eu começo a fazer, então, esforços para me estabelecer ali, para eu ficar naquele lugar. Vou buscar especialização, treinar habilidades, e aqui tem uma coisa importante, né? Assim, é mais comum, então, que as pessoas entrem para o mercado de trabalho, depois de formadas, explorem um pouco para só depois elas escolherem as melhores formações e se estabelecerem mesmo na carreira, uma especialização, por exemplo. Aí a gente vai para a fase de manutenção. Aqui eu vou realizar tarefas já esperadas para a maturidade, mantendo os planos que eu estabeleci, seguindo metas, mantendo inclusive um cuidado maior com a minha carreira, conservando o que eu alcancei, tentando me manter atualizado. É quando eu tenho inclusive mais coragem de arriscar coisas diferentes, de arriscar avanços na minha carreira, porque eu já estou mais estabelecida. E por fim, no estágio 5, que a gente chamou de declínio lá, né, mas foi na verdade traduzido para o português como desengajamento, quando a gente planeja então a nossa retirada gradual do mundo do trabalho e cria um novo modo de vida e de satisfação fora do trabalho. Aqui a gente tem mais um resumo só para fixar, mas que mostra mais ou menos a mesma coisa, né? Mas aqui com algumas tarefas que a gente precisa desempenhar ao longo do nosso desenvolvimento vocacional. Então, mesmo sabendo que o nosso desenvolvimento vocacional é dinâmico, a gente precisa conhecer as etapas chamadas normativas do desenvolvimento, para que a gente consiga definir metas de trabalho e carreira com os nossos clientes. É importante que a gente tenha em mente que condições culturais e socioeconômicas podem auxiliar ou podem limitar escolhas e planos, e a gente precisa ter clareza da fase do desenvolvimento que o nosso cliente está e das possibilidades que ele tem para que a gente consiga conduzir um bom processo de orientação profissional.